O que você faria da vida se nascesse com uma inteligência extraordinária e uma ambição sem limites? Provavelmente você tentaria resolver algum problema complicado e assim ganhar rios de dinheiro e a reputação de herói. E quais são os problemas mais complicados do mundo? São aqueles que afetam milhões de pessoas, direto ou indiretamente. Foi aí que Elon Musk chegou às respostas sobre as áreas mais importantes se quisesse atuar em problemas que afetam a humanidade. Energia sustentável, internet, exploração espacial, inteligência artificial e reprogramação do código genético humano. Só que para atuar nesses problemas, primeiro você tem que se preparar, buscar conhecimento. Daí vem as 10 horas por dia que ele passava lendo livros. He's a guy with unlimited ambition. Like he just needs to be constantly, his mind just needs to be constantly fulfilled, and the problems that he takes on, therefore, need to become more and more complex over time in order to keep him interested. Os livros de ficção científica mostraram a Elon que o caminho mais eficiente de resolver grandes problemas é através da tecnologia. Mas entender de tecnologia somente não bastava. Ele viu que se quisesse criar coisas verdadeiramente úteis, fabricar produtos reais, ele precisava também entender as leis da física e da engenharia. É por isso que ele vivia questionando seu pai, que era engenheiro, sobre os mais variados temas da área, e depois entrou na faculdade, se graduando em física e economia. A economia foi necessária para ele entender mais de negócios e dinheiro. De que adianta criar produtos incríveis se você não sabe vendê-los? É por isso que Elon Musk disse que admira mais Thomas Edison do que Nikola Tesla, porque o primeiro soube comercializar suas invenções, enquanto o segundo não. Depois de se formar na faculdade, ele percebeu que se quisesse criar soluções escaláveis para qualquer problema, ele precisava empreender. A internet estava crescendo e ela permitia algo que não existia até aquele momento, a possibilidade de atingir escala sem precisar investir muito dinheiro. I'm interested in things that change the world or that affect the future in wondrous new technology, where you see it and you're like, wow, how did that even happen? How's that possible? Depois de criar 2 empresas bem-sucedidas na internet, ele percebeu que podia fazer mais. Agora, com 180 milhões de dólares no banco, viu que podia atuar em setores que alguns anos antes estavam apenas em seus sonhos. Foi assim que ele criou a Tesla e a SpaceX, porque, nas suas palavras, quando algo é importante o suficiente, você faz mesmo quando as chances não estão a seu favor. You say you didn't expect the company to be successful, then why try? If something's important enough, you should try, even if the probable outcome is failure. Depois de quase ir à falência no ano de 2008, ele finalmente teve um enorme sucesso. E com o sucesso veio a fortuna, a influência e a possibilidade de associar pessoas tão inteligentes quanto ele. Assim, ele conseguiu realizar cada vez mais coisas que alguns anos antes eram ditas impossíveis. Parar agora e aproveitar os seus bilhões seria muito entediante para Elon Musk. É claro que ele poderia viajar pelo mundo, comprar os melhores carros e casas, mas isso não preenche a sua enorme ambição e ele ficaria rapidamente entediado. Essa é a sina de Elon Musk. Ele precisa estar constantemente em movimento, encarando os problemas que estão à altura da sua capacidade intelectual. Ele precisa de desafios, de coisas importantes o suficiente para fazer ele trabalhar mais de 100 horas por semana. Mas definitivamente ele não é a única pessoa super inteligente e workaholic do mundo. Então por que não existe tantas pessoas quanto ele? Pessoas que são capazes de transformar e trazer inovações incríveis para os setores mais tradicionais. Em uma entrevista para o TED, o curador Chris Anderson falou sobre o molho secreto de Elon Musk. Naquela entrevista, Elon Musk atribuiu a sua capacidade de inovação ao raciocínio através dos primeiros princípios, algo que ele aprendeu enquanto cursava física na faculdade. Mas o que significa isso? Elon diz que na hora de resolver um problema, a maioria das pessoas raciocina através da analogia, que é basicamente copiar o que outras pessoas estão fazendo com algumas pequenas variações. Você pode observar isso, por exemplo, nas montadoras de veículos tradicionais. Elas avançam no mesmo ritmo, porque uma está sempre copiando a tecnologia da outra, adicionando apenas alguns detalhes diferentes para ter algum apelo com o consumidor. O raciocínio através dos primeiros princípios, por outro lado, ignora o que as outras pessoas estão fazendo. Ele foca nas verdades mais fundamentais para tentar resolver o problema da forma mais eficiente possível. So the normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. Because it's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true or as sure as possible is true? And then reason up from there. That takes a lot more mental energy.
Quando Elon Musk tentou comprar foguetes dos russos, todos diziam que os foguetes eram caros porque usavam tecnologia de ponta e componentes caros. Uma pessoa que raciocina através da analogia aceitaria sem questionar se isso é ou não verdade. Ela ia imaginar que se fosse possível fabricar foguetes mais baratos, a NASA já teria feito isso. Mas Elon Musk não aceitou essa crença e fez uma investigação completa, levantando todos os custos dos componentes dos foguetes e materiais que eles usavam. Acabou descobrindo que o custo da matéria-prima do foguete representava apenas 2% do que as pessoas pediam por ele. Então o segredo estava em encontrar formas de montar o foguete da maneira mais inteligente possível. Elon descobriu que um foguete era extremamente caro porque centenas de empresas participavam da sua montagem, cada uma delas fabricando um componente diferente e colocando a margem de lucro em cima desses componentes. Ele resolveu esse problema fazendo quase tudo dentro da SpaceX. Assim, o custo dos foguetes despencou e a SpaceX abacuiu mais de 68% do market share dos lançamentos comerciais do mundo. O raciocínio através dos primeiros princípios te permite ignorar o status quo, as crenças que deixam de ser questionadas ao longo do tempo. É assim que as grandes inovações surgem, como os foguetes reutilizáveis e os carros elétricos. Outras pessoas conhecidas no mundo dos negócios usam essa maneira de raciocinar. Uma delas é Charlie Munger, o sócio de Warren Buffett. Charlie é famoso por ser capaz de raciocinar de forma contra-intuitiva na hora de tomar decisões de investimento. Reed Hastings, o fundador da Netflix, também atribui o sucesso da sua empresa aos primeiros princípios e diz ensinar para os seus funcionários essa metodologia. Outro exemplo que Elon Musk dá para mostrar a importância de raciocinar através dos primeiros princípios foi quando o Henry Ford decidiu produzir veículos em massa. Algumas pessoas disseram para ele que isso não daria certo porque os cavalos já eram bons o suficiente e havia capim em todo lugar. Mas Henry Ford pensou diferente. Na sua visão, os carros cumpririam de maneira muito mais rápida e eficiente o propósito do uso do cavalo, que era levar as pessoas do ponto A ao ponto B. O raciocínio através dos primeiros princípios está diretamente relacionado à criatividade. No documentário Como o Cérebro Cria, da Netflix, o neurocientista David Eagleman mostra que o nosso cérebro pesa aproximadamente 1,5 kg, mas consome cerca de 20% da energia do nosso corpo. Por isso, ele sempre está buscando os caminhos de menor resistência, os que te permitem escolher sem precisar pensar muito. O documentário ainda dá 4 dicas de como você pode se tornar uma pessoa mais criativa. Entre elas estão: aprenda novas habilidades, mude de carreira, tenha um hobby criativo e, principalmente, não tenha medo de testar novas ideias e de errar. A base da inventividade de Elon Musk consiste em fazer as coisas de forma diferente e depois testar essas coisas, sem medo de errar, porque ele sabe que o erro faz parte do processo. Ao contrário da atmosfera empreendedora do Vale do Silício, a nossa sociedade nos condiciona a evitar o erro a qualquer custo. E quando você começa a ver o erro não como parte do processo, mas como algo a se evitar, você para de inovar. E quando você para de inovar, se torna apenas questão de tempo para alguém como Elon Musk aparecer e abocanhar tudo que você levou anos para construir. Foi isso que aconteceu com a locadora de filme Blockbuster. Ela se tornou tão confortável com seu modelo de negócios que quando a internet se tornou mais rápida, ela nem fez questão de testar coisas novas como alugar filmes por streaming. Então a Netflix apareceu. Elon Musk tem várias características que contribuem com seu sucesso. Ele é extremamente inteligente e sabe liderar pessoas. Ele se qualificou em áreas que são essenciais para resolver problemas complexos e consegue trabalhar mais de 100 horas por semana, dando um show de produtividade. Mas o seu ingrediente secreto é, sem dúvidas, a sua forma de criar coisas novas e ignorar o status quo, a forma como as coisas sempre foram feitas. Isso é algo que costuma ser tirado de nós pela escola. Seth Godin, um autor americano, aponta que o nosso sistema de ensino foi desenhado na época da Revolução Industrial. Então ele não foi feito para estimular inovações, mas para criar um trabalhador de linha de montagem, alguém que se encaixe em vez de se destacar. Um estudo encomendado pela NASA nos anos 60 serviu para confirmar isso. O Dr. George Land analisou 1.600 crianças dos 5 aos 25 anos de idade. A ideia era medir o nível de criatividade dessas crianças e a descoberta de Land foi surpreendente. No começo, aos 5 anos, 98% das crianças foram consideradas de alta capacidade criativa, e aos 25 anos, apenas 2% se mantiveram com essa capacidade. A conclusão dele foi que, à medida que as crianças se tornavam adultas, elas foram treinadas a se comportar de maneira não criativa. É por isso que Elon Musk criou uma escola exclusiva para os seus filhos, onde eles aprendem teoria enquanto fazem experiências práticas.
É por isso que Steve Jobs, em seu famoso discurso de Stanford, recomenda que você não seja aprisionado pelo dogma, que é viver com resultados dos pensamentos de outras pessoas. Criar coisas novas tem um risco, você vai ser criticado, vai ser mal compreendido, mas é isso que traz mudanças. Viver a vida baseada na opinião de outras pessoas é se limitar ao que essas pessoas consideram ser possível, é não ter a coragem de deixar as suas próprias ideias influenciarem o curso da humanidade. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de caminho seguro acaba sendo o caminho mais arriscado. Tenha coragem de correr riscos para fazer aquilo que você considera importante. Experimente coisas novas, se disponha a errar. E tenha coragem de fazer as coisas da sua maneira. Essa é a lição que eu aprendi com um dos maiores empreendedores do século. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. Once you learn that, you'll never be the same again. to